Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Hoje aqui no canal eu vou contar a história do Anjo da Morte. Esse cara, ele foi um dos maiores serial killers dos últimos tempos. E não sei se foi a pior história que eu já vi até hoje, mas ele não é tão conhecido como outros que mataram menos que ele. E eu vou contar essa história pra vocês agora. Donald Harvey nasceu no dia 15 de abril de 1952. Ele nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, e ele tinha 2 irmãos mais novos. Logo depois que Harvey nasceu, seus pais se mudaram para Kentucky. Seus pais, na época, eles plantavam tabaco para sobreviver, e eles eram pessoas muito religiosas. Eles eram frequentadores da igreja local. O Harvey, ele sempre foi um menino muito bonito, muito simpático, muito feliz. Ele sempre foi um menino muito sociável e ele se destacava em meio às outras crianças. Porém, alguns acidentes que ocorreram em sua infância podem ter prejudicado ele no futuro. Um dos acidentes que o Harvey sofreu, ele tinha 6 meses, ele estava no colo do seu pai, o seu pai acabou dormindo com ele no colo e acabou deixando ele cair de cabeça no chão. O outro acidente que Harvey sofreu foi quando ele tinha 5 anos de idade, ele estava brincando na caçamba de um caminhão e ele acabou caindo de cabeça. Ele não ficou inconsciente, mas ele teve um corte de 13 centímetros na nuca. Durante a infância, há relatos que o Harvey sofria abuso. Não sei se foi abuso físico, se foi psicológico ou se foi abuso sexual, mas há relatos que o Donald ele sofria abuso pelos seus pais. Mas com 4 anos de idade, o Harvey ele já tinha sido abusado sexualmente. Ele foi abusado pelo meio-irmão de sua mãe. Ele tinha um vizinho também que o assediava. Esse vizinho e esse meio-irmão da mãe dele abusaram dele até os 20 anos de idade. Crianças que sofrem abusos sexuais na infância normalmente não contam, acabam na maioria das vezes contando quando são adultos. Muitas vezes não contam, mas há uma estatística de que quando adulto, a criança ela consegue dizer não ao abuso e negar os abusos. Só que o Harvey foi diferente. Ele utilizava desses abusos para benefício próprio. Então ele permitia os abusos enquanto ele já era adulto por esses homens, mas em troca ele os extorquia. Com 17 anos, Harvey conhece um homem, sim, ele era gay, e ele começa um relacionamento que dura mais ou menos uns 15 anos. Donald, na época, com 17 anos, ele estava desempregado e a mãe dele pediu para que ele fosse para o hospital tomar conta do avô que estava hospitalizado. Como o Donald não tinha muita coisa para fazer, estava desempregado, ele acabou aceitando ir cuidar do avô. O Harvey passou muito tempo nesse hospital, então ele acabou fazendo amizade com as freiras, com as enfermeiras, com os médicos. Logo depois ele acabou conseguindo um emprego nesse hospital. Ele era responsável em limpar os pacientes, limpar as suas camas, os quartos, trocar os lençóis, transportar pacientes de salas, inserir catéteres e aplicar medicações. No dia 30 de maio de 1970, Harvey tinha 18 anos. Ele foi checar o paciente Logan, de 88 anos. Ele era vítima de um derrame. Quando Donald se aproximou, ele viu que o paciente tinha defecado na própria mão. E quando Donald se aproximou para tentar limpar o paciente esfregou a mão dele suja no rosto de Harvey. Harvey ficou furioso e acabou sufocando o paciente com o travesseiro. Ele saiu do quarto calmamente, avisou a enfermeira que o paciente tinha morrido. A enfermeira retirou o paciente do quarto e nada mais foi dito. No dia seguinte, Donald usou o catéter errado em James Tyre. Ele tentou lutar, mas Donald o segurou e isso fez o paciente vomitar sangue e morrer. 3 semanas depois, Harvey entra no quarto de uma senhora chamada Elizabeth. Essa senhora teria dito a ele que não aguentava mais o sofrimento e teria pedido a Harvey para que a matasse. Harvey então diminuiu o oxigênio dela e algumas horas depois a enfermeira encontrou ela morta. No mês seguinte, ele virou outro paciente de barriga para baixo para que o paciente com deficiência respiratória não conseguisse respirar. Antes do Harvey completar 19 anos, gente, ele já tinha matado em torno de 15 pessoas nesse hospital. A cada assassinato que ele cometia no hospital, ele ficava mais confiante porque ele nunca era pego. Então, cada vez ele aprimorava os métodos e se sentia mais confiante que nunca ia ser pego. Teve uma vez que ele utilizou um cilindro de oxigênio com defeito em um paciente. Às vezes ele não ligava o oxigênio e por aí vai. Em março de 1971, com medo de que ele fosse descoberto, ele pediu demissão do hospital. Desde então ele começou a passar por crises de depressão. Naquele ano, ele tentou suicídio.
Ele ateou fogo em seu banheiro tentando morrer por asfixia, mas os vizinhos acabaram intervindo. Logo depois desse acontecimento, ele foi pego por roubo e nesse dia ele estava dirigindo embriagado. Na delegacia, ele falou que tinha matado 15 pessoas, ele confessou, mas a polícia acabou ligando para lá e conversou com alguns funcionários, enfim, e eles disseram que não seria possível isso, que o Harvey jamais seria capaz de uma coisa dessas. Em junho de 1971, Harvey ele se alista nas Forças Aéreas. Ele acabou tendo um breve romance com um homem, um caso com um cara chamado Jim, que mais tarde, depois de muitas brigas, ele até cogitou matar o homem. Nesse período que ele estava na Força Aérea, ele também tentou suicídio. Ele acabou tendo uma overdose de medicações para dormir, só que o pessoal de lá acabou levando ele para o hospital e ele sobreviveu. Depois dessa segunda tentativa de suicídio, a família decide internar ele no hospital na ala de saúde mental. Ele sofria diversas sessões de terapia de eletrochoque, só que essas terapias nunca funcionaram com ele, nunca teve uma melhora. Então, quando ele teve alta do hospital psiquiátrico, ele tentou voltar para casa, mas os pais dele disseram que ele não era mais bem-vindo em casa. Então, em 1972, Harvey acaba conseguindo um novo emprego. Ele conseguiu um emprego em um centro médico. Ele era responsável técnico de cateterização cardíaca, era faxineiro e assistente do necrotério. Como ele tinha todas essas funções novas, ele tinha um livre acesso às medicações do hospital. Então, por mais de 10 anos trabalhando lá, ele acabou matando mais de 15 pacientes. Como eu disse, ele começou a aprimorar suas técnicas. Então, como nesse hospital ele tinha um livre acesso às medicações, ele começou a usar cianeto nas vítimas. Harvey tinha uma vizinha que ele dizia que ela se intrometia muito no relacionamento dele. Então teve uma vez que ele inseriu uma seringa contaminada de hepatite B num bolo para essa senhora e levou para ela. Ela ficou com uma grande infecção, ficou internada alguns dias, mas ela não chegou a morrer. Depois, ele começou a achar que uma outra vizinha estava se intrometendo demais e vigiando demais os dois. E ele tenta matá-la também. Então ele a presenteia com uma refeição maravilhosa, só que antes de presentear a vizinha, ele espirra arsênico na comida. Algumas semanas depois, essa vizinha ela desenvolve uma paralisia e acaba não resistindo e morre dias depois. Ele também teve uma briga com o sogro e com a sogra, e ele tentou envenenar os dois também. O sogro acaba sendo internado no hospital, ele vai até o hospital, ele consegue espirrar arsênico na refeição do sogro e alguns dias depois ele morre. Mas a sogra ele não teve o mesmo sucesso. Gente, é inacreditável o que esse cara fez e é inacreditável que ninguém suspeitou. É uma coisa assim que, gente, a gente tem tanto maluco, tanto serial killer que fica tão conhecido e é pego. E esse cara, ele fez tantas vítimas e todas essas vítimas em grande quantidade, ele sempre estava presente no local. E como que ninguém descobriu? Tipo, o cara, primeiro hospital, o cara matou 15, né? Ninguém suspeitou que todas essas 15 pessoas que ele matou, ele estava presente, ele atendeu, ele visitou essas pessoas no quarto em algum momento. Aí o cara sai. Aí o cara tenta envenenar as vizinhas. Pô, ninguém desconfia. O cara assassina o sogro. Ninguém desconfia. O cara vai para outro hospital, mata mais 15, ninguém desconfia. Gente, é inacreditável. Logo depois desse acontecimento, dele ter matado o sogro, dele ter matado 15 pessoas no antigo hospital, ele pede demissão e em 1986 ele acaba conseguindo um novo emprego em um novo hospital. Sim. E lá ele fez nada mais, nada menos que mais 21 vítimas. Mas a sua matança já estava por terminar. Até que um dia, um paciente deu entrada no hospital em estado vegetativo devido a um acidente de moto. Mas esse paciente do acidente, ele acabou morrendo de repente e isso levantou suspeitas. Eu não tenho nem o que falar. Esse levantou suspeitas. Agora, os 15 de cada hospital que ele matou... Como regra do hospital, qualquer paciente que dá entrada no hospital, que seja por acidente, por exemplo, acidente de moto, que foi o caso, a política do hospital é fazer uma autópsia depois da morte, para ver o que ocasionou a morte dele.
Então, nesse paciente foi encontrado no sangue uma quantidade muito alta de cianeto. Então, começou uma investigação. Os policiais começaram a investigar a família da vítima e todos os funcionários do hospital. Todos os familiares da vítima e todos os funcionários do hospital, eles foram interrogados e eles foram sujeitos a fazerem o teste de polígrafo. O Harvey, ele passou no teste de polígrafo, porque um pouco antes ele tinha lido um livro onde dizia como burlar o sistema. Mas no interrogatório, depois de muita pressão, ele acaba confessando. Então a polícia faz uma grande busca em seu apartamento e lá eles encontram vidros de cianeto e de arsênico. Eles acharam também livros sobre venenos e um diário detalhado sobre alguns assassinatos. O cara, ele é esperto o suficiente para matar dezenas de pessoas sem ser descoberto por anos. Aí o que ele faz? Ele pega e faz um diário onde ele detalha todos os assassinatos. Eu não sei se dá pra chamar de burro, porque se ele matou tanta gente sem ser descoberto, ele não é tão burro assim. Mas escrever um diário, uma coisa não bate com a outra. No julgamento e também nos interrogatórios, ele deixou claro que realmente ele assassinou e ele confessou ter matado em torno de 68 pessoas. Ele foi condenado a 28 prisões perpétuas. No dia 30 de março de 2017, Harvey tinha 64 anos e ele foi vítima de uma agressão por um preso. Ele acabou morrendo. O destino é implacável, não é mesmo? Quem é que fala isso? O destino é implacável. É um filme. O destino é implacável. Essa história desse serial killer eu tirei desse livro aqui que eu li, do Mindhunter. Foi onde eu tirei a história da Joanne, que é o primeiro vídeo aqui do canal. Tem em torno de 3 a 4 histórias nesse livro. E essa história do Harvey foi uma que me chamou bastante atenção. E é bizarro, assim, as entrevistas que eles fizeram com ele. Todas as entrevistas que ele fez, para a televisão na época, ele simplesmente dizia que ele não estava matando pessoas, que ele estava livrando as pessoas do sofrimento, que ele estava apenas fazendo aquelas pessoas não sofrerem mais. Que bonzinho que ele foi, né? E é isso. Espero que você tenha gostado do meu vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!